Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática. Pois muito bem, continuamos a falar sobre as questões de OBMAP nível 1. Agora vamos abordar a chamada lógica matemática. Pois é, o que é isso? Geralmente são questões em que ele pergunta, dentre 5 pessoas, qual delas que falou a verdade, qual delas é o suspeito, qual que no caso executou um determinado ato criminoso, enfim. Vamos ver um exemplo disso aqui. No caso então a vovó Vera, ela quer saber qual das suas 5 netinhas tinha feito um desenho na parede de sua sala, sem a permissão, evidentemente. E aí as netinhas fizeram as seguintes declarações. A Emília disse que não fui eu. A Luísa disse quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. A Marília diz não foi a Rafaela nem a Vitória. Rafaela diz que não foi a Luísa. E Vitória diz que a Luísa não está dizendo a verdade. Pois muito bem. E aí então ele diz o seguinte, olha, apenas uma das netinhas mentiu. Então apenas uma faltou com a verdade. E aí então a pergunta que não quer calar. No caso, quem fez o desenho? Muito bem, uma das ferramentas que ajuda a gente a resolver esses tipos de questão é a chamada tabela verdade. Essa que eu coloquei aqui, Então você vai ter para cada coluna, um dos personagens aqui, Emília, a Luísa, a Marília, a Rafaela e a Vitória. E aí então, como ele diz que apenas uma das meninas mentiu, nesse caso então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar 5 linhas, 5 hipóteses, Ou foi a Emília que faltou com a verdade, ou foi a Luísa, ou foi a Marília, ou foi a Rafaela, ou a Vitória, correto? Uma das 5 apenas aí, que mentiu. O restante delas falou a verdade. Então a gente completa aqui, a nossa tabela verdade com essas 5 hipóteses, Sendo que em todas as 5 linhas você vê que apenas uma delas mentiu, tá certo? É isso então que nós vamos trabalhar. Pois bem, a primeira coisa que eu tenho que ver então, nesse tipo de questão, são aquelas declarações, que no caso elas fizeram e que caem em contradição. Como assim? Por exemplo, você não pode dizer que não está chovendo e está chovendo ao mesmo tempo, Pois é, ou uma coisa ou a outra. Então, quer dizer, ou a pessoa ela está mentindo ou ela está falando a verdade. Não dá assim para a gente aceitar, na lógica matemática, meia verdade ou meia mentira. Não. Ou ela mentiu ou ela faltou com a verdade. Das duas, uma só. Tá certo? Então a gente procura aqui, as contradições nesses dois textos. Então, por exemplo, a Luísa, ela diz uma coisa. Ela diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. E aí a Vitória diz que a Luísa não está dizendo a verdade. Então essas duas frases aqui é o que a gente chama de contradição. Coisa do tipo, uma das duas apenas é que pode estar falando a verdade, correto? Não dá para as duas estarem falando a verdade ao mesmo tempo. Concorda? Então, nesse caso aí, eu vou analisar nessa minha tabela as hipóteses aqui, essas 5 linhas, aonde as duas estariam falando a verdade. Então, por exemplo, aqui a Luísa e a Vitória estariam falando a verdade ao mesmo tempo. Isso não é possível. Uma está mentindo ou a outra está falando a verdade. Então essa daqui eu já posso descartar. Assim como também aqui na terceira linha e na quarta linha. Então no caso não é possível que isso aconteça ao mesmo tempo. As duas estão falando a verdade. Ou a Luísa não está dizendo a verdade ou ela está dizendo. Correto?
Então, nesse caso, a gente elimina aí essas 3 hipóteses. Então, a gente vai ficar com essas 2 restantes aqui. Essa segunda linha e essa última linha. Então, vamos lá. Então, vamos ver o seguinte, né? De acordo aqui com essa segunda linha, então, a Emília está dizendo que não foi ela, né? Aliás, vamos começar aqui pela Luísa, né? Então, a Luísa disse, né, que quem desenhou foi a Márcia ou foi a Rafaela, né? Então, isso para ser verdadeiro, o que acontece? Uma das duas tinha que fazer isso acontecer, né? Fez o desenho lá na parede. Pois bem, então quando você fala que isso é falso, quer dizer que não foi nem a Marília e nem a Rafaela, correto? Muito bem. Então, de acordo com isso daqui, né? Ela mentiu e aí nem Marília nem Rafaela fizeram o desenho. Muito bem, então o que sobra, né? Quem são aí as nossas suspeitas, né? Seria então a Emília, foi a Emília, né? Ou foi a Emília, ou foi a Luísa, né? Ou foi a Vitória, correto? Muito bem. Então, o que acontece? A Emília disse que não foi ela, né? A Emília disse que não foi ela. E aqui, no caso, está incluindo isso como verdadeiro. Então, não pode ter sido ela, né? Aí, no caso, a Rafaela aqui diz que não foi a Luísa, né? Então, essa afirmação a gente está considerando verdadeira. Então, não foi a Luísa. No caso, então, o que tinha que acontecer, né? Teria que ter sido a Vitória. Só que, bom, o que vai acontecer aqui, né? A Marília diz, né, que não foi a Rafaela nem a Vitória. Opa, mas espera aí, só sobrou a Vitória aqui, né? E aí depois a Marília diz que não foi a Vitória, isso também como sendo verdadeiro. Então, nesse caso, também vai cair em uma contradição. Sim, porque pelo depoimento das outras duas, cairia na Vitória. Só que a Marília está dizendo que não é a Vitória, e isso tudo como sendo verdadeiro. Então, essas coisas caem em choque, em conflito, elas se contradizem. Vamos ver então essa última aqui, né? Bom, então nesse caso aí, a Emília diz que não foi ela, verdadeiro. Então não foi ela. Aí a Luísa diz que quem desenhou foi a Marília ou a Rafaela. Então, se isso é verdadeiro, ou foi a Marília ou a Rafaela. Então, se uma das duas, né? No caso aí que fez esse negócio, né? Então ele diz que não, aqui a Marília diz que não foi a Rafaela, né? Nem a Vitória. Beleza. Não foi a Luísa. Beleza. E no caso aí a Luísa não está dizendo a verdade. Bom, isso é falso de acordo com essa linha aqui, né? Então, no caso, se a Luísa está dizendo a verdade, tinha que ter